abrir comigo a Bíblia, a sua palavra de Deus, em Lucas, capítulo 5, verso 1. Intitulei essa mensagem com o título, Um chamado radical à unidade. Há um chamado de Deus para cada um aqui nesta noite, assim eu creio. Não há ninguém aqui presente a ouvir a voz do Senhor que não tenha uma missão a ser cumprida. Como o próprio Rafael ministrou aqui, nós vamos a lugares nos quais o Senhor vai nos capacitar, nos preparar e nos enviar. E precisamos entender que essa é a missão de todo crente. Porque se somos realmente cristãos e vivemos o cristianismo no qual dizemos viver, nós precisamos cumprir o nosso principal chamado, que é de ser discípulo de Jesus Cristo. Eu sempre falo, sempre prego, porque o Senhor me leva a sempre meditar sobre isso. Vai dizer no verso 1 do capítulo 5 de Lucas, estou usando a versão nova Almeida atualizada, ela difere em algumas palavras apenas. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Então Jesus diz aqui hoje a você: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens, pescador de mulheres. E essa é a palavra de Deus aqui nesta noite para nós. Por isso, diga um amém em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu deixei o último verso aqui que eu queria ler, o verso 11, porque entendo eu que esse será o verso no qual mais tocará o nosso coração aqui nesta noite. Não que os outros não falem, mas esse diz assim: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, a palavra vai dizer que eles o seguiram. Eles apenas não seguiram Jesus, eles tiveram que deixar. A palavra de Deus vai dizer que tudo. E por isso eu quero orar nesta noite, antes de iniciar a meditação desta palavra. Mesmo assentado, feche os seus olhos
e ore em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nesta igreja, neste dia, pela manhã, na palavra do nosso bispo, no qual nos tocou fortemente ao nosso coração, por aquilo que o Senhor já está a fazer aqui neste lugar, nesta noite, e pelo que o Senhor vai fazer ainda no próximo culto das 19h30, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor está a agir também lá embaixo agora, diante de todos os líderes desta igreja, ou seja, as bênçãos estão aqui a nos derramar através da Tua santa presença, Pai, mas te pedimos agora que não haja nenhuma interrupção, que não haja um motivo, que não haja um desligamento, que não haja um distanciamento daquilo que seja a Tua vontade para falar com cada um aqui presente nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus, que não seja mais eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo a me usar e convencer a Tua igreja daquilo que é vontade da Tua parte para conosco, e tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, e declaramos que tudo é Teu, Deus, nós somos Teus, a nossa vida é Teu, o que temos é Teu, Pai, e por isso te louvamos também em oração nesta noite em nome de Jesus. Atende, Pai amado Deus, aos pedidos dos Teus filhos que vieram à Tua casa buscando respostas, buscando mais sabedoria, buscando fé, buscando renovo, buscando cura, buscando restauração. É o que te pedimos nesta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o relato do chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos. Só para eles? Não. Acredito que também para nós, que escolhemos nesta noite aqui estar. Ou seja, eu já começo dizendo a você que pensava que foi você que chegou até aqui ou quis vir aqui neste horário. Não, o Senhor te trouxe porque Ele quer falar contigo algo sobre o serviço, algo sobre a doação, algo sobre a unidade, algo sobre a sua vida, como mesmo aqui o Rafael ministrou, de ir a lugares aonde Jesus espera que nós iremos, a fazer coisas nos quais o Senhor espera que façamos, e por algum motivo, por falta de coragem, talvez, de ousadia, de agenda, de tempo, ou das nossas próprias desculpas, ainda não começamos a fazer. Mas vai ser em nome de Jesus nesta noite, que você será motivado pela palavra essa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, a fazer algo diferente, mesmo para aqueles que dizem que já fazem, vão fazer muito mais, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a necessidade do mundo que temos lá fora, essa é a necessidade da nossa casa, da nossa parentela, dos nossos amigos, que estão a olhar para nós e a esperar uma palavra no qual possa restaurar a sua vida. E o que nós estamos a fazer? Muito pouco. Aí o Senhor me traz esta revelação, que entendo que seja a vontade do Senhor a tratar com a vida da igreja nesta tarde. Mas pastor, eu já conheço Jesus Cristo. Mas pastor, eu já passei pelas águas. Pastor, eu sou líder de ministério. Pastor, eu sou integrante voluntário desta igreja. Mas eu quero lembrar a você que o interessante é que estes homens também já conheciam Jesus em diversas outras passagens. Isso ficará claro em próprio João. E também já haviam estado com ele em vários milagres já feitos por Jesus Cristo. Só que apesar disso tudo, como nós também, eles ainda não tinham entendido o propósito do Mestre Jesus para as suas vidas. Eu não sei você, mas às vezes eu também me encontro nesta mesma situação. Mas pode um pastor passar por uma dúvida dessa? Pode, todos nós. Tem dias que eu me pego, Senhor, como é que o Senhor quer que eu dirija o meu ministério? Quais são as prioridades? Quais são os feitos?
qual é a sua vontade, qual é a atitude que da minha parte ainda não convém, não condiz com o que o Senhor espera de mim. Se os discípulos não haviam entendido, se eu também não entendo, em alguns momentos, qual é a vontade do Pai, por que não nesta noite nós como igreja aqui, esta congregação, sem faltar ninguém, reconheça que há algo da nossa parte que ainda não entendemos, da vontade do Pai sobre as nossas vidas. Talvez hajam alguns que já tenham entendido, mas não conseguiram ainda praticá-las. Alguns não compreendiam o que significava ser discípulo de Jesus. E eu reconheço, apesar de pastor, que às vezes quando olho para a minha vida, para as minhas escolhas, para as minhas atitudes, também entendo da mesma forma que ainda não entendi, em completude, o que é ser discípulo realmente de Jesus. Mas como igreja, nós vivemos um tempo onde a expectativa no qual adentramos a um santuário é ouvir de tudo, é receber as curas, é receber os milagres, é receber os feitos, é receber as transformações, é receber as bênçãos, mas pouco é servir verdadeiramente, em totalidade, com prioridade, o Pai das nossas vidas. E eu entendo que há algo de radical nesta noite, da nossa parte com Deus, em relação ao compromisso com Cristo. E eu não podia deixar de dizer isso aqui nesta noite. Eu sei que este não é o tipo de assunto, não é a temática que agrada a vida da igreja, não é aquilo no qual as pessoas querem vir buscar. Mas o que eu tenho pedido ao Senhor nosso Deus, que a minha vida seja usada para ensinar verdadeiramente, primeiramente aos que me rodeiam, e a vida da igreja, o que realmente significa ser discípulo de Jesus Cristo. Esta é a minha prioridade de vida. Esta é a minha prioridade quando eu estou com os homens, naquelas reuniões de pequenos grupos. E talvez seja por isso que hajam poucos homens lá, porque tem que ser muito macho, tem que ser corajoso, para aceitar toda quinta-feira ter que receber um puxão de orelha, e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu olho para essa situação, para essa ocorrência bíblica, podemos ver algumas implicações nos vários pedidos de Jesus Cristo a esses homens, a Pedro, principalmente nesta passagem. Eu não sei se você lembra, porque lemos já há alguns minutos, mas Jesus Cristo chega para Pedro e diz assim: eu preciso do seu barco, eu preciso do seu barco para ser o meu púlpito. E talvez Jesus Cristo tenha chegado nesta noite aqui para falar comigo e com você, que Ele precisa da sua vida, que Ele precisa da sua doação, que Ele precisa da sua casa, que Ele precisa do seu recurso, que Ele precisa do seu negócio, espera isso de você, que Ele precisa dos teus dons e talentos, que Ele precisa e quer o seu testemunho, que Ele quer a sua doação, que Ele quer a sua prioridade, que Ele quer a sua vida. Ele não quer só o que você tem dado, a segunda parte, a pequena parte, ou o tempo que lhe resta. Ele quer uma real dedicação, uma entrega total, uma condição no qual não é a que nós realmente vivemos. Não acredito que alguém aqui hoje já tenha alcançado a vontade do Pai para a sua vida. Não. Reconhecer a grandeza de Deus,
é se colocar no seu lugar e reconhecer: eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou pecador, e há muito de Deus a receber aqui nesta noite, através desta passagem, muito conhecida na Bíblia, muito lida pelos pastores. Verso 2 vai dizer: então ele viu 2 barcos, junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, e o verso 3 vai dizer: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Eu não sei se você está entendendo aonde Deus aqui quer chegar, mas Jesus entrou no seu barco, Jesus entrou na sua casa, Jesus entrou na tua empresa, Jesus entrou no seu carro, Jesus entrou nos seus projetos, nos seus sonhos. Jesus começou a entrar agora dentro da sua família, e alguma coisa para você Ele está a dizer. Para você é diferente de mim, diferente dele, cada um, Jesus trata no seu formato, na sua necessidade, e Ele está a falar aqui com você nesta noite. E Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Eu não sei qual é o pedido que Jesus está a fazer a você, mas eu creio que Ele está pedindo coisas a você aqui nesta noite, como pediu a mim durante a meditação desta palavra, durante a oração, durante a madrugada no qual eu passei debruçado, entendendo qual era a vontade do Senhor, para que trouxesse a vida da igreja. Esse é o Jesus no qual eu creio, e entrego a minha vida e coloco tudo diante dele. Afasta-se um pouco da praia, e ele, assentando-se do barco, ele ensinava as multidões. Comece a imaginar essa cena. Toda leitura bíblica, quando for lida, comece a imaginar. Isso não é viagem, isso é entender, é interpretar, é viver aquilo que a palavra de Deus está nos transmitindo. Só isso. Os pescadores estavam cansados. Eu não sei se você lembra, mas eles haviam pescado a noite toda e nada haviam pego. Ou seja, trabalharam a noite toda sem obter qualquer tipo de êxito. Aí começa a chegar uma multidão essa com fome da palavra, queria ouvir Jesus Cristo verdadeiramente. Multidão essa que estava a buscar os milagres de Jesus Cristo. Os homens já estavam lá preparando as suas redes, limpando elas, recolhendo, dobrando elas. Para quê? Para ir para casa, descansar, encontrar a família. Quando Jesus entra no barquinho de Pedro, olha para ele e diz: eu preciso do seu barco para ser o meu púlpito, meu Deus. Afasta um pouco o barco da margem. Por isso é que eu entendo que quando eu li esta passagem, o Senhor dizia para mim: para o que você está a fazer, filho. Para com seus projetos. Pare com seus anseios agora, para, e deixa eu dirigir a sua vida. Deixa eu dirigir o seu ministério. Deixa eu dirigir a sua família. Deixa eu fazer a minha vontade, porque se for a nossa, não será a de Jesus Cristo. E foi isso que ele pediu, que eu entendo, que eu ouvi. Ele dizendo com a vida da igreja aqui, com você aqui nesta noite: para um pouco, pega o teu barco, vai para a margem, porque Ele quer usar a sua vida em prol da sua família, para que a tua família possa conhecer verdadeiramente esse Senhor no qual você veio aqui buscar nesta noite, a sua parentela,
os teus amigos do teu trabalho. Deus quer usar você com a sua experiência de vida, com a sua história, para tocar em outros corações, para conhecerem esse Jesus. Mas você vai ter que parar. Você vai ter que pegar o seu barco e puxar para a margem, arrastá-lo para baixo. Mas eles estavam cansados. Não era a vontade daqueles homens, mas assim o fizeram. Pedro parou de lavar as redes, vai dizer a palavra de Deus, e ficou controlando o seu barco para ficar não muito longe e nem muito perto da margem. Para que, igreja? Para Jesus poder pregar para aquela multidão. O nosso papel aqui como igreja hoje é controlar o nosso barco, é parar com as nossas tentativas, dos quais são os nossos projetos, as nossas vontades, é parar tudo e deixar o Senhor nos usar para fazer a vontade dEle, não mais a nossa, mas a dEle. E talvez nós não tenhamos ainda despertado a nossa vida, a nossa razão, o nosso pensamento para isso. Porque aqui Jesus, ele queria ensinar a Pedro que ser seu discípulo, e eu acredito que Jesus queira ensinar a nós também, que ser seu discípulo não é ser um desocupado, não é ser quem tem tempo, é ser alguém que mesmo ocupado, ele possa usar. E sabe por que eu estou a dizer isso à igreja? Porque principalmente os homens, nós temos sempre as nossas desculpas, temos sempre o nosso trabalho, temos sempre os nossos afazeres, a nos desculpar daquilo que o Senhor tem falado conosco. Faça, e não fazemos. Mesmo ocupado, mesmo com 2 trabalhos, mesmo com as horas extras que você precisa fazer, mesmo com as responsabilidades da sua casa, Ele quer usar o seu tempo, Ele quer usar sim a sua perícia naquilo que você é bom em fazer, sabe fazer, seu dom, seu talento. Eu creio que Jesus queira utilizar aqui a influência de alguns homens e mulheres no teu local de trabalho, no seu condomínio onde mora. Deus quer usar o companheirismo de alguns homens e mulheres que têm o dom e talento do relacionamento. Há uma necessidade aqui na igreja de uma recepção aos novos que chegam. Será que Deus não está falando com alguns aqui sobre essa questão? Mês de março está a chegar, aniversário da igreja, pastores, cantores, nós chamamos para comemorar este aniversário, mas que hajam pessoas lá fora, independente de escalas, a receber, a abraçar, a cuidar, a dar uma palavra de ânimo, a profetizar, a orar ao Senhor pela vida daquelas pessoas, sermos gratos uns aos outros e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E Deus queria que esse homem cumprisse a missão do reino. E quando eu olho para esta passagem, assim mesmo eu entendo para as nossas vidas. O Senhor está a nos dizer aqui nesta noite: eu quero que você mesmo, cumpra aquilo que eu já falei com você, e você ainda não começou, não deu início, ou se começou, parou, a fazer a sua vontade. Mas pastor, eu ainda não estou preparado. O que não faltam cursos na nossa igreja, o que não faltam ministérios, para que você possa se preparar. E ei, você que diz que há um impedimento, porque quer. Porque se o problema for casamento, tem ministério de casais.
Se o problema for vícios, tem o Garden. Se o problema for o seu filho que é jovem ou adolescente, tem a juventude, tem o Vidatim. Ah, mas não tem quem fique com os meus filhos. Tem o Baby Vida, tem o Vida Kids. Então eu creio que tenha chegado a hora de nós pararmos com as nossas desculpas e entender que o Espírito Santo veio aqui neste lugar, nesta noite, dizer a você que Jesus, Ele quer usar o seu barco como púlpito. E quando eu falo barco, é a sua vida, é o seu casamento, é o exemplo de restauração, é o exemplo de mudança de atitude, é o exemplo do que você era e quem você é hoje. E nós precisamos reconhecer isso nesta noite. Mas pastor, são muitas as lutas, as crises. Eu acredito que apesar de tantas lutas, que agora você possa estar vivendo, possa estar acontecendo na sua vida, apesar disso, pegue o seu dom, pegue o seu talento, pegue o seu ministério e vai servir ao Senhor nosso Deus. Porque você vai ser o primeiro a ser abençoado. Eu quero lembrar você que este homem, como pescador, quando o pescador não pesca nada, não pega nada, ele não leva alimento, ele não leva dinheiro, ele não leva nada para casa. Mas acredito eu que na entrega deste homem havia uma bênção oculta no servir o reino de Deus, que Pedro ainda não conhecia. Então eu digo a você, está vivendo uma luta? Tem um motivo? Não use isso como desculpa. Olhe para o foco, olha para onde você quer chegar, olha para quem Deus quer que você seja, e comece a servir a Senhor nosso Deus, porque é a melhor decisão que você pode fazer na tua vida. Eu lembro de um tempo no qual eu vivia uma luta, eu vivia uma vergonha, eu vivia uma queda da minha vida pessoal. E no primeiro chamado do bispo, senta aqui, meu filho, que eu quero falar com você. Você vai fazer isso, isso, isso. E eu pensava, não dá. Como desculpa para dizer que não queria. Assumi. Depois de um tempo fora, novamente o Vidanet, Ministério de Tecnologia dessa igreja que eu tanto amo. Eu posso dizer a você que mesmo nas lutas, nas batalhas, nas crises que vivia pessoais com o Senhor naquele momento, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Me entreguei totalmente ao serviço do reino naquele ministério. E as coisas começaram naturalmente, normalmente a mudar. E eu não estava a entender era nada, porque pensava eu acabei de cometer um pecado, acabei de cometer uma falha, acabei de errar, ainda estou em processo de restauração. O processo de restauração se deu naquele momento que eu disse: Senhor, apesar das minhas limitações, eis-me aqui, Pai, usa a minha vida. E o Senhor começou a mudar o meu casamento, a minha história, a minha vida íntima com o Senhor, a minha vida espiritual se tornou outra. E talvez pelo aceite dessa ordenança, que não acredito que tenha sido do bispo, do homem em si, mas sim do Espírito Santo usando aquele homem, eu acredito que hoje eu estou aqui, estou com a minha família, vivendo lutas como todos vivem, mas tem um presente de Deus, o Arthur, na minha vida, a alegria da minha vida. E se não tivesse reconhecido, aceitado, aonde eu estaria? Não sei, mas com certeza, nas mãos daquele que queria tragar a minha vida, o meu casamento, a minha vida ministerial. E talvez o mesmo esteja a acontecer aqui nesta noite. Então abra os seus olhos, comece a entender, comece a reconhecer,
Comece a pedir: Deus, toma o domínio da minha vida, da minha mente, das minhas razões, e comece a mudar o quadro da minha vida. Ou seja, há uma bênção oculta para você, oculta porque você não pôde ver. Como humanos não temos capacidade de entender aquilo que o Senhor quer nos dar, quer nos abençoar, quer nos livrar, mas Ele está a tentar toda vez a nos convencer. Então comece a se convencer, comece a se entregar, comece a dizer: Deus, eis-me aqui. Comece agora mesmo da onde você está: me perdoa, Pai, misericórdia da minha vida, misericórdia, Deus, pelas minhas desculpas. Esse homem precisava primeiro dar um passo de fé e deixar Jesus usar o seu barco. Essa é a verdade. E esse passo de fé nós vamos dar e reconhecer aqui nesta noite em nome de Jesus. E eu começo a dizer isso pela minha vida. Eu renovo a minha fé para que o Senhor possa usar o meu barco. E o Senhor começou a dizer a ele: preciso que você pegue o seu barco e se mova às águas mais profundas. Olha que coisa linda. E eu acredito que Ele esteja falando aqui nesta noite com muitos. Ele quer mover-se a sua vida às águas mais profundas. Ou seja, saia da mesmice, saia das atitudes diárias nos quais se tornaram padrões para a sua vida. Comece a fazer mais. Comece a se entregar mais, comece a buscar mais, comece a se capacitar cada dia mais. Mas por que, pastor? Porque Ele manda você pegar o seu barco e mover-se às águas mais profundas. Quando acabou de falar, vai dizer o verso 4, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Com certeza, esse pedido de Jesus a Pedro gerou um certo desconforto, uma certa preocupação. Quando ele pediu para usar o barco de Pedro, Pedro não reclamou. Mas quando pediu para que ele levasse o barco às águas mais profundas, para que lançassem novamente as redes, Pedro reagiu. O que eu estou querendo dizer é que é normal, quando Deus fala conosco, nós começamos a colocar algumas questões como as nossas limitações. Ele disse assim: Jesus, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas Jesus, ao ouvir isso, queria lhe ensinar duas coisas a Pedro. E eu acredito que Ele queira nesta noite ensinar também para nós. Então comece a receber a palavra do Senhor. Ele disse, com certeza nos seus atos, queria que ele entendesse que cardume só se pega em águas profundas. Na beira talvez você pegue alguns peixes ou poucos, mas se você espera, se a tua expectativa é mais, é crescimento, é entrega, é bênção, é a manutenção da sua casa, vá em busca de águas mais profundas. Mas o que é isso, pastor? Águas mais profundas? Você começou o teu CETEB, o teu seminário básico e parou. Corra. Diz assim: o Senhor falou comigo nesta noite, diácono Klaus, eu preciso buscar águas mais profundas, porque nós queremos aquela sala cheia? Não, mas porque o Senhor, eu tenho certeza que quer ver aquela sala cheia, de pessoas buscando conhecimento bíblico, buscando entendimento da palavra do Senhor. Você que fez o CETEB, tem um instituto, mas por que, pastor, mais 2 anos e meio, 3 anos de instituto bíblico? Para conhecer mais profundamente a palavra do Senhor, ou seja, viver essas águas mais profundas,
viver mais intimidade, e aí você viverá mais bênçãos. Mas quando usamos as nossas desculpas para dizer: Deus, pega o barco do irmão do lado, pega a empresa do irmão do lado, pega o testemunho do irmão, daquele outro que é melhor, que fala melhor, que faz melhor, que tem mais tempo, que tem mais recurso. Ei! Aí são nossas desculpas pessoais. Mas eu estou cansado, pastor. Ele também estava. A verdade é que nós não conseguiremos evoluir em nossa missão. Vocês lembram qual é a nossa missão? Ser discípulos de Jesus, sem profundidade e comunhão com Deus. Talvez haja algum casal aqui que não tenha regularizado, chegou para a igreja, se converteu, não regularizou o seu casamento ainda. Nós temos um ministério aqui na frente que cuida do casamento comunitário. Talvez as bênçãos estejam travadas na sua vida, porque você ainda não consertou essa situação. Talvez porque você acha, isso é coisa de homens, não, Deus não se importa com isso. É coisa de homens, mas é coisa de Deus também. O marido tem que reconhecer publicamente que ela é sua esposa, a esposa reconhecer publicamente que ele é o seu marido, e juridicamente também. Qual o motivo para não acertar isso, não regularizar, não fechar essa brecha? Lembra que eu falei que há uma bênção oculta para cada um que aqui se encontra? Há uma bênção para você. Talvez para alguns seja esse o motivo. Talvez você conheça alguém na sua família que não é crente, precisa consertar-se diante do seu casamento. Procure o casal, a Lúcia aqui na frente, Neto. Como é que é isso, pastor? Como é que eu ajudo eles? Procure-os. Cada um tem o seu motivo. Mas o que o Senhor quer falar ainda conosco nessa noite é que nós só conseguiremos alcançar a vontade do Pai se deixar com a expertise de Deus e não a nossa. Deixar Jesus agir na nossa vida. Não é o meu dom, não é o seu talento, não é a sua linda voz, não é o seu emprego, não é a sua empresa, não é o dinheiro que você tem, não é nada disso. É Jesus na sua vida. Pedro aqui teria de abrir mão da sua técnica para confiar nos métodos de Deus. Será que nesta noite nós estamos aqui também abertos a abrir mão do que entendemos, do que achamos, do que somos, do que temos, para que o Senhor possa usar os seus métodos e fazer algo na sua vida no qual as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, como é que pode? Como é que ele conseguiu? Como é que ela alcançou esta bênção? Comece a entregar tudo ao Senhor. Comece a entregar a sua luta. Comece a entregar as suas dores. Entregue a sua enfermidade. Entregue aquilo que tem te travado. Entregue as lutas que você está a viver no seu casamento. Entregue ao Senhor, deixa Ele agir. Pare de tentar resolver, deixa o Senhor. Eu tenho feito há algum tempo, alguns meses para cá, um estudo sobre depressão, ansiedade, angústias, síndromes, e comecei a me preocupar com os níveis de pessoas travadas, algemadas, vivendo lutas, meu Deus, nas quais tem levado alguns a mortes e a suicídios. Aí o bispo hoje de manhã vem com a palavra confirmando os estudos.
Quantos homens que não estão suportando o peso sobre os seus ombros e não conseguem sair das suas casas, estão desanimados a procurar emprego, estão temerosos, estão medrosos, estão, meu Deus, não conseguem mais exercer o seu sacerdócio, não conseguem ser o homem que protege a casa, que exerce com autoridade a sua família. Mas por que estão nessas condições? O desemprego, o pânico em função da falta de segurança, a crise, o mercado financeiro, o meio profissional, são muitos os motivos que têm atacado o emocional, a mente, a psique de homens e mulheres. E eu comecei a fazer um estudo, mas com o estudo que o bispo me deu hoje, sobre o que foi apresentado à igreja pela manhã, eu acho que eu estou preparado para começar uma série de mensagens no domingo que vem que fale sobre isso. E por que eu estou falando isso? Eu acredito que se alguém aqui com alguma síndrome, alguma depressão, algum medo, alguma encarceragem, alguma prisão, algum luto, alguma dor, seja o que for, abra mão dos teus pensamentos, das suas técnicas e confie nos métodos de Jesus Cristo. E é por isso que ele vai afirmar que era sob a palavra de Cristo que ele lançaria as redes. Eu não sei quantas vezes você tentou restabelecer o teu casamento, não sei, o teu relacionamento com a tua esposa, com o seu marido. Eu não sei qual é a condição, quantas vezes você tentou resgatar os seus filhos, mudar aquele quadro, eu não sei. Mas eu sei que talvez seja igual a mim, tenha feito da nossa forma, da minha forma, da tua forma. Mas a minha oração, o meu pedido, era que diante desta palavra você se convencesse que não é mais do teu método, do teu jeito, e sim do jeito de Jesus Cristo. Então, antes do próximo passo, da próxima fala, do próximo agir, da próxima escolha, comece a pedir, vá Jesus agindo. Antes de qualquer coisa, ore, confirme se a vontade dEle, se a palavra dEle, e tudo vai mudar. Mas na maioria das vezes nos precipitamos, falamos o que sentimos, o que pensamos, e não aquilo que o Senhor quer que façamos. Mas comece nesta noite a dizer, a partir de hoje será diferente, será dos métodos de Jesus. Eu vou lançar a rede, eu vou fazer a minha parte, mas será do jeito dele, não mais do meu. Então deixa ele começar a fazer. E ele já está a mudar o nosso pensamento aqui. Eu tenho certeza que há pessoas aqui, porque senão Deus não confirmaria o meu coração, que vão dar uma parada em alguma coisa hoje mesmo, sobre algum projeto, sobre alguma compra, sobre alguma aquisição, sobre algo grande, uma decisão, uma tomada de decisão que mude a sua vida, que mude o bairro, que mude o estado, que mude alguma coisa grande. Vai parar para ouvir a voz primeiro de Deus. Não faça nada sem ter paz no seu coração, porque a paz é a palavra de Deus. Não faça nada, como diz a palavra do Senhor, antes de buscar os anciãos, porque eles já venceram e viveram talvez a situação que você esteja a viver. E quando eu digo ancião, não são somente os mais idosos, mas alguém que já tenha passado por aquela luta. É por isso que se você está com problema no casamento, você tem que buscar alguém que possa te ajudar no seu casamento. É por isso que se você está vivendo algum problema de vício, algum filho, procure o ministério que cuida disso. Temos o Garden. Está vivendo uma tribulação da revolta da adolescência, o que é natural, procure o Vida Team. Tem o Xandão e a Luana especializados nisso. Mas na maioria das vezes vamos fazer da nossa parte e aí dá tudo errado. Eu creio que da nossa parte é um compromisso radical a
assumido com Jesus aqui nesta noite. Compromisso radical de ser discípulo de Deus. E para isso nós precisamos baixar nossa bola e ouvir o que Deus está a nos dizer, e Ele está a nos ordenar, a nos exortar, a nos ensinar. A cada culto, a cada palavra, a cada oração, a cada louvor, Ele está a se mover ao nosso íntimo, ao nosso coração, à nossa mente. Mas somos duros, não nos entregamos, não desistimos, continuamos a insistir. Mas que seja nesta noite que isso mude. Porque Pedro, ele poderia saber pescar, mas só Jesus Cristo sabia como fazer a pesca milagrosa. Você sabe até como resolver essa situação, mas resolver com milagre, com a cura, com a mudança, só Jesus. Então, ser discípulo não é apenas uma questão de técnica ou conhecimento para quem acha que conhece e estuda e medita muito a palavra do Senhor, não. Ser discípulo de Jesus é obediência, é submissão. Eu ia a algumas reuniões de pastores que não eram os pastores da Nova Vida, que não eram as reuniões do Conselho da Nova Vida, que não eram as reuniões com o bispo Robson. Eu parei de ir. Não quero falar mal de pastor, mas quero mostrar a você o nível das lideranças, dos crentes, das igrejas. O que tem gente a dividir, o que tem de pastor, de líder a confundir outras pessoas, a dividir igrejas, a falta da ética de um pastor para com o outro. Meu Deus, me preocupa, porque isso não era para ser assim. E o pior, a membresia das igrejas, o membro de uma congregação, a aceitar imposições e divisões, não cumpre a vontade do Senhor. Claro que existem alguns vivendo alguns motivos, líderes que só olham para si, para a sua vida, para o seu bem-estar, e esquecem que é uma igreja a serviço do reino. Eu entendo esses, mas na maioria das vezes não é isso. Há alguns que não querem prestar ao Senhor nosso Deus a questão da obediência, da submissão. Essa é a verdade. Por isso tantos problemas nos ministérios, nas igrejas, nos pastores auxiliares. A minha oração todos os dias antes de sair da minha casa é que eu seja um pastor auxiliar, que realmente auxilie. Talvez eu atrapalhe em algumas coisas, porque não tenho tanta experiência quanto o meu pastor presidente, mas que eu seja um homem a viver sobre a obediência e sobre a submissão. E por que eu oro isso? Porque eu me conheço. Como é difícil para o auxiliar ser submisso, para a mulher ser submissa ao marido. E submissão é obediência. Como é difícil para os filhos obedecerem aos seus pais. Como é difícil nós crentes como profissionais sermos obedientes ao nosso gerente, ao nosso coordenador, ao chefe da empresa e honrá-los em nome de Jesus. Como é difícil. Mas que em nome de Jesus isso mude hoje. E vivamos a vontade do Senhor. Vivamos a unidade no qual considero eu radical.
sim, mas necessária para as nossas vidas, para a nossa proteção, para a proteção do nosso casamento, da nossa família, da nossa vida com Deus, do nosso ministério. Isso é fé colocada em prática, é fé naquilo que está sendo ministrado, que é Jesus está a falar, não o homem, mas o Espírito Santo a rodar a vida da igreja, a sobrevoar aqui as nossas mentes, a sondar o nosso coração, a mudar o nosso pensamento, e consequentemente a bênção oculta, como foi nessa pescaria, chegará também às nossas vidas. Os milagres virão, mas virá através da fé, da obediência, da submissão. Então comece a colocar a tua fé em prática. Colocar a fé em prática é isso, porque Jesus não quer apenas o nosso barco, presta atenção, Ele não quer apenas a sua casa, o seu carro, a sua vida, a sua boca, o teu agir, não, Ele quer mais do que isso. Ele quer que sejamos participantes com Ele dos milagres da fé, do milagre que Ele vai fazer no teu casamento, na sua casa, na sua parentela, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Ele quer que você seja participante da tua cura, da cura daquele familiar teu que está adoentado lá, acamado, daquela mudança lá no teu familiar que só Ele pode fazer, através da sua vida. Mas pastor, está difícil. Continua firme, aguenta em Deus. Sabe por quê? Não dá para ser discípulo de Jesus Cristo sem profundidade, sem comunhão, sem fé, porque é isto que vai revelar a nossa obediência. Obediência essa que considero eu incondicional. E às vezes os pedidos de Jesus Cristo, eles acontecerão depois de você já ter lavado as suas redes. Estou indo para casa. Um dia desses eu estive com um homem, 4 horas de gabinete. Às 4 horas daquele gabinete, nada acontecia, nada de mudança de postura da parte dele, nada. Estava eu revoltado, porque eu não percebia uma mudança, um arrependimento, um quebrantamento no qual o Senhor pudesse ali agir. Não. Quando eu desisti, aí eu parei de tentar fazer a parte humana. Falei, meu irmãozão, vamos orar, vou te liberar, já está tarde, é 1h da manhã, você vai descansar. Fomos em direção à porta do gabinete. Ele para e diz assim, pastor, eu esqueci de lhe falar uma coisa. Como é que Deus prova a gente, né? Eu não posso citar aqui, mas eu posso dizer a você que eu já tinha lavado as minhas redes, já tinha colocado dentro do barco, já estava indo embora para minha casa, e de repente ele me falou uma frase, no qual eu entendi que era o Espírito Santo ali falando com ele, mudando até mesmo o meu pensamento em relação a ele. E sabe o que aconteceu? O Senhor agiu, e ali começou uma mudança radical de um homem de Deus. E eu acredito que hoje o Senhor está aqui a convidar-nos nesta noite, eu e você, colocar o nosso barco a serviço do Mestre. Mas pastor, é um barquinho, a colocar o nosso barquinho a serviço dele, colocar nossos dons, nossos talentos, nossa família, nosso carro, nosso emprego, nossas finanças, nosso ministério a serviço dele. Eu acredito que o Senhor tenha
pedido a cada um aqui nessa noite, a buscar a tal profundidade no qual aqui preguei. Que profundidade é essa? Profundidade de comunhão com Ele. Comunhão não é vir à igreja, não é sentar num banco, não é ouvir uma palavra. Isto não é comunhão. Comunhão é mais do que isso. É meditação, é entrega, é mudança, é arrependimento, é quebrantamento, é deixar o Senhor falar, é praticar aquilo que Ele manda que pratiquemos após os erros, para corrigi-los, para que Ele possa agir, e a bênção especial, aquela que está oculta, possa chegar aos nossos olhos e às nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor quer fazer isso conosco nesta noite. Mas para isso, nós precisamos dar passos de fé incondicionais, ou seja, diferentes nos quais até aqui nós já demos. Dê mais uma chance ao seu casamento, dê mais uma chance para os seus filhos, dê mais uma chance no seu emprego para o seu patrão, dê mais uma chance para o seu pastor, para o seu líder de ministério. Dê mais uma chance, tenha fé que isso pode mudar. Mas Jesus teve que chegar para esse homem e dizer assim: eu preciso da sua coragem. Lembra que Jesus chega para Pedro, para Simão e diz assim: pega o seu barco e vai a alto mar. Mas como um barquinho pequeno, alto mar, vai a alto mar? Ele teve que ter coragem, ele teve que ter ousadia, ele teve que ter intrepidez, para não deixar que o olhar humano pudesse travá-lo, e acreditar verdadeiramente que a ordem de Jesus Cristo era o que tinha que ser cumprida. E eu acredito que Jesus esteja dando uma ordem a cada um que está aqui nesta noite. Então comece a ter coragem, comece a ter empenho naquilo que o Senhor está a fazer, porque vai dizer aqui, que fazendo isso, no verso 6, apanharam grande quantidade de peixes. Olha que interessante, e as redes deles começaram a se romper, então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, ou seja, era tanta bênção que o Senhor tinha para eles, é tanta bênção que Deus tem para as nossas vidas, que nós não conseguiremos dar conta de cuidar de todas elas, e chamaremos os nossos familiares, chamaremos os nossos amigos, para dividir conosco as bênçãos do Pai. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim. Meu Deus, olha o que esse homem fez. Ele disse: eu sou pecador, eu sou falho. Será que nós teríamos a mesma coragem, a mesma hombridade de reconhecer diante de Deus nesta noite, para que possamos, Deus, não só com as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, nós possamos dizer a Ele: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família. Será que temos essa mesma coragem? O verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Ei, você que está com medo, que está com vergonha, que está preocupado com o que vão dizer ou falar, o que eu posso dizer é que se você cumprir o que a palavra de Deus está nos ordenando aqui, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Será que dá para entender que Deus espera de uma igreja aqui nesta noite, que nós saiamos daqui em mente de algumas pessoas
que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida? Será que dá para entender que você vai pescar vidas na tua casa, na sua família, na sua parentela, no seu serviço? É isso que ele está a dizer aqui nesta noite. De agora em diante você será pescador de gente. E sabe qual foi a reação de Pedro ao milagre da pesca? A Bíblia diz que eram tantos peixes que um barco não foi suficiente. É tanta bênção que Deus tem para nós, que nós não seremos suficientes para suportar aquilo que o Senhor tem para cada um aqui nesta igreja. Assim eu creio para a sua família. E você vai sim, em nome de Jesus, começar a acenar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, porque as redes vão começar a se romper sim, e isto é questão de fé. Eu só quero, para finalizar, lembrar que Pedro se encheu de medo. Estava assim navegando em águas profundas demais. Para você que está com medo, comece a entregar essa luta ao Senhor. Comece a estabelecer aqui nesta noite uma relação com o Senhor, que você sairá daqui em paz, sem depressão, sem opressão, sem algemas, sem trancas, sem cadeias em nenhuma área da sua vida. Está no luto, está na dor, está no medo, não tenha medo. Este homem começou a entrar na dinâmica do poder de Deus, e tudo passou a ser diferente. Eu desafio você a entrar nesta dinâmica também, não mais da dinâmica no qual você sabe, mas uma entrega. Por isso chore nos pés do Senhor, converse com Ele, entregue a sua vida a Ele, entregue os seus problemas, as suas lutas, entregue o seu barco, por mais deficitário que esteja, entregue tudo a Ele. É só isso que Ele quer. E Pedro pede algo diferente. De joelhos, em atitude de devoção, ele disse: de joelhos, demonstrando devoção a Jesus. Nós não podemos fazer isso. Ele diz assim: se afaste, porque sou pecador. Meu Deus, será que nós somos capazes de dizer: Senhor, somos pecadores, nos corrija aqui nesta noite em nome de Jesus?